Amém? Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Queridos, essa mensagem que o Espírito Santo inspirou no meu coração é engraçado como acontecem as coisas comigo, porque Deus geralmente não me dá uma mensagem quando eu estou lendo a Bíblia. O Senhor me dá uma mensagem quando eu estou orando. E há um tempo atrás, o Espírito Santo falou para mim um tema de uma mensagem, mas ele não destrinchou a mensagem naquele momento, não. E depois de um tempo, Deus testificou o tema daquela mensagem que vai ser pregada nessa manhã. E o tema que Deus me deu para essa mensagem é o seguinte: superfície ou profundezas, aonde você quer viver? Você pode dizer para o seu irmão: superfície ou profundezas, aonde você quer viver? Queridos, a palavra do Senhor diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 9, que Deus nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. O que eu entendo com isso? Que Deus tem uma vocação para você. Quem é salvo aqui? Glória a Deus. Amém. Se você é salvo, isso automaticamente significa que você tem uma vocação. Eu não sei qual é o seu chamado, mas você tem um. Tenho certeza disso. Queridos, Deus nos chamou. Mas a diferença na nossa atualidade é como a gente vai entender e vai viver esse chamado. Porque existe hoje em dia um evangelho tão raso, que é totalmente diferente disso aqui. Se tem uma coisa que a Bíblia não é superficial. E eu tenho visto, como eu ministro às vezes em alguns lugares, no nosso dia a dia, a gente vê um evangelho, sabe, que as pessoas parecem que conseguem adequar ele à sua maneira de viver, quando na verdade é você que se adequa ao evangelho. E o Espírito Santo ministrou no meu coração essa mensagem, e eu queria que você lesse comigo também Atos 6. Como nós lemos em 1 Coríntios 2, nós vemos que Deus tem muitas coisas preparadas para nós. E o Senhor, Ele quer que você viva nas profundezas dEle. Mas só quem revela essas profundezas é o Espírito de Deus, como nós lemos na palavra. E eu quero compartilhar com você essa mensagem sobre a vida de um homem que ele não foi uma pessoa superficial. Ele foi alguém que ele entrou no Evangelho, deixou o Evangelho entrar nele e ele viveu assim até as últimas consequências. Atos 6, verso 3 ao 5. Mas diz assim: mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos congregaremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Queridos, como eu estava falando para vocês, se existe uma coisa que o Evangelho não é superficial, a palavra de Deus ela é muito intensa, ela é muito profunda. E o Senhor quer trazer para nós, nesse tempo, uma geração que entra na palavra de Deus. Uma geração que se adequa ao Evangelho e não simplesmente transforma ele para o meu estilo de vida. E isso faz muitas das vezes você viver um Evangelho raso. Um evangelho onde você não suporta muita coisa, onde você não aguenta muita tribulação, onde você não é muito preparado. Porque o evangelho, na verdade, te capacita para você viver coisas extraordinárias. Eu não sei se você conhece a história de Estevão, eu creio que sim, porque ele é alguém muito conhecido no evangelho. Então existe uma profundidade em Deus que Estevão viveu. Nós vemos na palavra de Deus que os apóstolos, eles estavam querendo alguém que servisse as viúvas, os órfãos, mas eles não podiam fazer isso, porque eles tinham que cuidar do ministério da palavra e da oração. E olha que coisa linda, eles vão eleger alguém.
E como unanimidade eles escolheram Estevão. E eu fiquei olhando e falei, Jesus, que coisa linda, porque toda a congregação, por unanimidade, referenciou aquele homem. Por quê? Justamente porque ele não precisou viver um evangelho intenso depois do cargo. Ele começou a viver um evangelho intenso antes de ter qualquer função, porque ele era um homem louco por viver na presença de Deus. Então o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração sobre a vida dele. Porque o evangelho hoje a gente só sabe pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre o endemoniado gadareno, sobre a mulher cirofenícia, mas ninguém prega sobre alguém que viveu uma vida intensa. A gente geralmente prega sobre alguém que viveu milagre. Quem quer ver milagre? Eu quero. Só que hoje, querido, Deus está querendo levar você a viver uma vida intensa. Que ainda que aconteça algo contrário na sua vida, isso não vai te abalar. Porque o evangelho é isso. É profundeza. O Espírito Santo, eu fui atrás na internet para pesquisar se existia alguma coisa relacionada à profundeza e à superfície. Eu encontrei 2 tipos de peixe lá. Um vive em águas rasas e o outro vive em profundezas. Eu vou te falar a característica desse peixe. Um dos peixes é tralhoto, o nome dele. E olha a característica de alguém que vive na superfície. A primeira delas, pode ser pego com facilidade. A pessoa que vive num lugar raso, ela pode ser pega com facilidade. Esse peixe, ele vive nas águas rasas. Se alguém vir ali com um anzol, certamente ele vai ser pego. Olha aí como é que é perigoso você viver uma vida superficial no evangelho. O diabo te pega muito fácil. As coisas da vida te pegam muito fácil, porque você não tem raiz, você não tem profundeza, você não entra naquilo ali e vive aquilo de alma, de corpo, de espírito. E a segunda coisa, pode viver no meio da poluição. Geralmente a gente vê o quê? Baía de Guanabara, Lagoa, aquelas coisas tudo poluída, tudo ali nessa superfície, né? Tudo ali na beira da praia. Exatamente. Quem vive superficialmente, geralmente vive no meio da poluição. Mas o que você está querendo dizer, presbítera? Eu quero dizer, querido, que muitas das vezes na igreja, você que não se aprofunda, está sujeito a ver uma coisa errada e a começar a criticar. A ver algo assim, mas eu não aceito isso dentro da igreja. Não, mas é porque isso não pode acontecer, porque a igreja tem que ser de gente santa. E na verdade não é. Quando você não vive uma vida de profundidade, qualquer coisinha que acontece do seu lado mexe no seu cristianismo. Mexe na sua vida com Deus. Porque você é superficial. Quem vive em superfície, querido, é contaminado. Chega alguém para falar uma coisa com você e você fica assim, é mesmo? Não acredito. Mas Deus não tem isso para a sua vida. Nós não estamos aqui para viver um evangelho superficial. Estevão, querido, ele não era pego com facilidade. Enquanto aqueles homens rilhavam os dentes para ele não se abalou com aquilo. Quantos de nós paralisamos porque alguém olha para nós e fala, você não canta bem não. Pregar, você, e a gente paralisa por causa disso. Você entende como aqueles homens estavam apedrejando ele com olhares de ódio, e ele continuou pregando, e ele continuou falando, porque não importava, porque ele era profundo, ele sabia quem ele cria. Aleluia. Agora, quando eu vivo um evangelho superficial, sou igual esse peixe que nada lá assim na superfície, a poluição vem e entra dentro de mim e eu fico contaminado. Outra característica, não é muito valorizado. Por que não é muito valorizado? Um peixe que vive na superfície, qualquer um pega, toda hora tem. É fácil. É fácil pegar, porque tá ali, gente. É pego com facilidade. Estevão não foi pego com facilidade. Ele tinha uma profundeza no evangelho. Agora eu vou te dar outra característica de um peixe que ele vive nas profundezas. O nome desse peixe é opá, o do outro era tralhoto. Vê as maravilhas que ninguém vê. Quem vive na profundidade, querido, vê uma parte do evangelho que 90% hoje do cristianismo não conhece. Quem vive uma vida enraizado na profundidade de Deus, certamente, querido, não vai viver coisas poluídas. Vai ver, querido, você pode até ver os peixes lá do fundo do oceano, as coisas que ele vê.
Olha que coisa maravilhosa. Só você ver algum documentário, você vai ver que as coisas que ele vê são coisas lindas que não estão no nosso acesso. Então quem vive na profundidade, ele vê coisas que ninguém vê. Querida, a palavra do Senhor diz que Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele viu Jesus de pé na sua glória. Não existe ninguém que viu Jesus de pé. Só viu assentado. De pé não. Quem vive na profundeza vê aquilo que ninguém vê. Vê, entra numa dimensão que ninguém tem, queridos. Outra característica: não é uma presa fácil, porque existe muita água sobre a sua cabeça. Quando você vive numa vida de profundidade, você não é pego com facilidade. Esse peixe que eu estou falando para você, para pegar ele, você tem que ir bem lá no fundo mesmo para você pegar, porque sobre a cabeça dele, sobre a vida dele, tem muitas águas rolando. E o Senhor está te dizendo nessa manhã que sobre a tua vida tem que ter muita água te cobrindo. Porque quando o inimigo vier tentar te acertar, ele vai procurar, mas não vai te achar. Porque você não vai ser pego com facilidade. Enquanto o diabo estiver tentando, você vai estar vendo as maravilhas de Deus. E a última característica: ele é muito valorizado. Você vê, Estevão, ele era muito valorizado. A prova disso é que ele foi escolhido unanimemente. Mesmo antes de ter qualquer cargo eclesiástico. Hoje em dia tem uma moda, né? Que todo mundo chama só os pregadorzão, aquelas pessoas assim cheias de status. Estevão, ele já era valorizado antes de qualquer coisa. Antes de ser escolhido como diácono, ele já era referenciado como um homem cheio da graça e do poder do Espírito Santo. Mas, presbítero, por que eu preciso mergulhar nas profundezas? Isso tudo é muito legal, mas por que eu preciso disso? Vou te dizer essa manhã. Acompanha comigo o verso 8 do capítulo 6 do livro de Atos. Diz assim: Estevão cheio de graça e poder. Estevão cheio de quê? Graça e poder. Por que eu preciso mergulhar nas profundezas? Eu te respondo nessa manhã. Porque o Espírito Santo precisa ter mais de você nele e você precisa ter mais dele em você. Eu vivo um evangelho, querido, onde que a minha oração quando eu acordo, eu falo para Deus assim: Senhor, que hoje tenha mais de mim em Ti e mais de Ti em mim. Eu não oro apenas para que eu tenha mais do Espírito Santo, eu oro para que o Espírito Santo tenha mais de mim. Porque quanto mais eu dou para o Espírito Santo, menos de mim mesmo eu tenho. E geralmente o que nos afasta da presença de Deus são as nossas próprias características da nossa personalidade. Então, por que eu preciso mergulhar nas profundezas? Porque você precisa dar mais para o Espírito Santo e receber mais dele. Como que eu faço isso? Gastando tempo com ele. Como o Diego estava falando aqui, a nossa vida é tão corrida e a gente não tem tempo para poder fazer isso. Mas a gente precisa fazer isso, porque não existe cristianismo sem a presença do Espírito Santo. Existe religiosidade sem a presença do Espírito Santo. Cristianismo não. Então, querido, nós precisamos buscar esse relacionamento. Ah, mas eu não sei nem como falar com ele. Não interessa, fala qualquer coisa, ele vai ouvir. Chega para Deus e fala: Senhor, eu não sei nem o que falar, eu quero orar sobre orar, porque eu não sei orar, mas está orando. E vai chegar um dado momento que ele vai falar alguma coisa contigo e você vai falar: Ih, Deus falou comigo. E algo vai fluir dentro de você e vai tirar você da superficialidade, para você viver uma vida de profundidade no Evangelho. Querido, quando eu vivo um relacionamento com o Espírito Santo, eu pego as manias dele. Eu pego o jeito dele para mim. A maneira dele falar, a maneira dele reagir, as afrontas, pedradas, é completamente diferente do que a minha carnalidade reagiria. Então eu preciso mergulhar na profundeza para que eu tenha mais de mim. Aleluia. O Espírito Santo tenha mais de mim e eu tenha mais dele. Não perca tempo mais. Deixa ele tirar de você tudo aquilo que deixa ele triste. A palavra do Senhor diz: não entristeçais o Espírito Santo, ao qual foste selado para o dia da redenção. Hoje, querido, nós vivemos o Evangelho do Espírito Santo. Jesus, ele veio, ele cumpriu o seu chamado, ele cumpriu o que ele tinha que fazer. Deus Pai, no Antigo Testamento, abriu o mar, preparou tudo. E hoje, querido, quem comanda o show da fé é o Espírito de Deus. Se você não tiver ele dentro de você, você não vai conseguir ter uma vida cristã. Nós precisamos buscar o Espírito Santo.
A palavra do Senhor diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis. Tem um pouquinho de água. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não adianta não só se embriagar com vinho. Porque muitas das vezes a gente fica assim, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, né? Estou vivendo um evangelho legal. Mas a mesma palavra que diz, não vos embriagueis, diz para você, enchei-vos do Espírito Santo. Não adianta eu fazer uma coisa e negligenciar outra. Da mesma maneira que você não pode roubar, não pode fazer fofoca, não pode matar, não pode falar mal do irmão, enchei-vos do Espírito Santo. E eu te pergunto nessa manhã, para você refletir, o quanto o Espírito Santo tem de você. O quanto ele tem de você, o quanto ele tem da tua vida. É algo a gente a se pensar. Porque nós precisamos estar com a nossa vida nas mãos dele. Por que eu preciso mergulhar mais fundo? Vê comigo no verso 10. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Porque eu preciso ser interessado no que realmente importa. Quando o Diego estava ministrando aqui, geralmente quando Deus me dá uma mensagem, porque eu oro antes de fazer isso, o Senhor já começa a pregar antes de eu pregar, através de alguém. E quando ele estava ministrando, ele já estava falando sobre isso. Eu preciso ser interessado no que realmente importa, o reino de Deus. A palavra do Senhor, querido, em 2 Samuel 6,14, vai dizer que Davi, diante da arca, ele vinha, a arca voltando para a cidade de Jerusalém, e Davi vinha diante da arca dançando, muito feliz, ele não estava nem aí para nada. E conforme ele dançava, a esposa dele, Mical, estava na janela olhando Davi chegar na cidade com aquela arca. E ela ficou muito escandalizada com aquilo, e quando ele chegou em casa, ela falou para ele: olha, bonito, o rei de Israel dançando no meio das servas, o que vão pensar de você? E ele virou para ela e falou assim: por causa dele, eu me tornaria ainda mais desprezível. Quando eu li isso, eu falei: Jesus, você entende isso? Que Deus está falando com você nessa manhã? Por causa dele, eu me tornaria ainda mais desprezível. Como é estranho, né? Um rei ficar dançando na frente de um povo, gente. Coisa esquisita, né? Não se faz isso. Isso não é chique. Isso não é chique. Mas ele não estava nem aí para isso. Porque Davi soube viver um evangelho de profundidade. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não estava nem aí. Ele falou para ela: por ele eu me tornaria ainda mais desprezível. Porque ele realmente era interessado naquilo que importava. Quantos de nós não estaríamos ligados ao cargo que a gente tinha? Não, porque eu sou presbítero, eu tenho que, né, assim, sentinela. Sou pastor e eu tenho que ficar. Eu me tornarei ainda mais desprezível. Ah, querido, se você chegar e se ajoelhar aqui, se prostrar, alguém olhar torto para você, que você é pastor, você é presbítero, você é diácono, você é líder do louvor, não importa. Você tem que se tornar mais desprezível. Porque quem cresce na tua vida não é você. É o Rei dos Reis. É Ele que aparece. A glória é dele. Você está aqui por Ele. O cargo que você tem foi Ele que deu. E isso não vai fazer diferença lá no céu. O que vai fazer diferença é como você recebe Ele aqui na terra. Quando eu chegar lá, Ele não vai falar: venha, presbítera Daiane. Não. Ele vai falar: venha, adoradora. Entra nos meus atos, porque eu te conheço. Eu te conheço. Eu via você me adorar. Ainda que os homens olhassem e torcessem o nariz para você. É isso que Deus está procurando. Pessoas que não vão se importar com o olhar humano. Pessoas que vão entrar na dimensão sobrenatural por amor a Ele. Deus está falando com a igreja. O Senhor quer te levar nas profundezas. Ninguém mais vai te encontrar. Se estiver falando de você, não importa. Ele te cobre. Aleluia.
O Senhor, Ele entra automaticamente para defender aqueles que vivem enraizados na presença de Deus. Agora, quem vive um evangelho raso tem que ficar fazendo esforço. Não, porque eu não fiz isso não, pastor. Não, eu não. Quem fez foi Ele. Aleluia. Um dia Deus me deu uma frase que eu vou fazer um livro. Quem diz amém? Amém. E o Senhor falou para mim assim: aquele que está certo diante de Deus não precisa fazer força para estar certo diante dos homens. Se você está certo diante de Deus, não se preocupa com nada. É Ele que te cobre, é Ele que justifica. E no momento certo, Ele vai te exaltar. Não precisa ficar, eu tenho que correr aqui porque eu tenho que ir lá me justificar. Nada, querido, deixa falar mal. Se você está querendo, pelo menos querendo, viver uma vida de profundidade, pode ter certeza que o Espírito de Deus te justifica. Guardai-vos de praticar a vossa justiça. Porque se assim nós fizermos, querido, Deus não vai intervir na sua vida. Agora, isso só vai acontecer se eu estiver interessado naquilo que realmente importa. Nós vivemos hoje uma geração de rede social, onde o que importa é pelo menos 23 horas do meu dia eu ficar respondendo ao povo do meu Instagram, ao povo do meu Facebook, ao povo do meu WhatsApp. E aquele que realmente quer falar contigo para te dar algo que vai fazer diferença na sua vida, você deixa ele esperando. Porque a gente tem que ser interessado, querido, no que realmente importa. O que realmente importa para você? Eu quero dizer para você que o começo de todas as coisas está nele e o fim também. Não importa o que você está fazendo hoje, o fim vai ser nele, porque o começo foi nele. No que você está interessado nesse momento? Quem sabe Deus está falando com pessoas aqui que estão preocupadas em chegar em casa e responder alguém que está chamando no WhatsApp. Está chamando no Facebook ou nessas redes sociais aí. Quando na verdade, querido, nós precisamos estar interessados no que realmente importa. E o que realmente importa é o Senhor dos Senhores. Aleluia. O resto é consequência, o resto é opcional. O problema é que a gente está colocando o nosso coração em tesouro que é corroído por mãos humanas. Aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Logo, onde está o seu coração, também está o seu tesouro. Qual é o seu tesouro? Deus te pergunta nessa manhã. Qual é o seu tesouro? Eu costumo dizer que minha filha e o meu marido são presentes de Deus para mim, mas o meu tesouro é o Senhor Jesus. Eu amo de paixão, são meus amores. Minha filha tem 4 anos, gente, ela é muito linda. E eu amo muito, mas se eu não amar mais o Senhor, o que vale o que eu tenho? Não vale, querido. Aonde está o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? É uma pergunta a ser feita hoje no nosso interior. Será que o seu tesouro tem sido o seu filho? Depois que eu casei e tive filho, eu fiquei um pouco mais distante da igreja. Depois que eu tive meus problemas familiares para resolver, eu já não consigo ser tão atuante. Eu já não consigo ser tão fiel. Aonde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Logo, se o seu tesouro for sua família, o seu coração está nela. Quando na verdade o nosso tesouro é o Senhor. Aleluia. Verso 11. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Por que eu preciso mergulhar nas profundezas? Para eu não ficar preso no tempo. Esses homens aqui, queridos, que eles apedrejaram Estevão, eles ficaram presos numa religiosidade que foi pregada há muito tempo atrás. O que eles estavam falando? Ele estava falando contra Moisés, contra aquilo que Moisés falou, só que Jesus já tinha vindo, já tinha falado sobre a graça, que nós seríamos salvos pela graça, e esses homens estavam presos lá atrás. Então, querido, por que eu preciso me aprofundar para eu não ficar presa no tempo? Olha, em Atos 2, a palavra diz que o Espírito Santo veio sobre a terra. E desde então, eu quero te dizer uma novidade, que eu não sei se você sabe. Ele nunca mais se ausentou daqui.
Então, o fato do Espírito Santo estar aqui significa que a sua vida tem que ser novidade de vida. Todos os dias ele vai te ensinar algo mais intenso até do que você já viu aqui. Sabe por quê? O nível de iniquidade que nós temos hoje é muito maior do que antigamente. Então, para eu viver essa vida cristã, eu preciso dele muito atuante dentro de mim. Porque hoje a homossexualidade, como já foi falado aqui, é algo muito real. Eu estou fazendo faculdade, eu comecei essa semana. Na minha turma deve ter mais ou menos uns 11 homens, pelo menos 7 são homossexuais. É uma coisa assim, meu Deus. E se eu não tiver o Espírito Santo muito atuante na minha vida, como é que eu vou gerar isso na minha filha que tem 4 anos para ela não se corromper com essa geração? Então eu não posso ficar presa no tempo. A gente está muito preso a dogma. Porque não pode usar essa roupa, nem esse cabelo. Quem tem que te dizer o que você tem que vestir é o Espírito Santo de Deus. Se você olhar no espelho e vai falar, não, tá bom, tira. Isso acontece comigo. Agora a gente vive uma religiosidade onde é ditado regras, mas o teu coração não está naquilo, está adiantando o quê? Se você não está vivendo isso, querido, pelo menos peça para Deus, me ajude a viver isso. Porque senão, querido, você vai estar sendo um religioso, aonde o Espírito Santo vai estar bem longe disso aí. Nós precisamos andar nos princípios da palavra, mas é aquilo que o Espírito Santo diz para você. A palavra do Senhor em 1 João diz que o Espírito Santo te ensina. Não necessita que ninguém vos fale palavra, porque o Espírito Santo é o teu professor por excelência. Querido, se o cristianismo entendesse isso, ia poupar tanta voz do pastor. Ia poupar tanto os pastores ter que ficar aqui. Ai, meu Deus, igreja, em nome de Jesus. Então não vamos perder tempo com coisas que não têm interesse para Deus. Não vamos perder tempo sendo religiosos. Deixa Ele te transformar diariamente. Todo dia Ele vai tirando de você coisas que não prestam em você. Coisas que você mesmo não quer. Ele faz isso comigo. Essa semana foi ontem. Foi ontem. Eu conversando com meu esposo e ele começou a falar para mim que meu marido ele é muito cheio de Espírito Santo. Mais do que eu. E eu, assim, para mim pregar, para mim fazer alguma coisa para Deus, gente, olha, eu tenho que orar muito, eu tenho que buscar muito a Deus, porque eu tenho uma personalidade difícil. Mas ele não, ele tem muita facilidade de lidar com o Espírito Santo, de lidar com Deus. E aí ele conversando comigo ontem, ele falou para mim assim, pô, acho que você está fazendo isso e isso. Eu falei, eu? Nunca será. Aí ele tá. Aí eu, então tá, deixa eu quieta, não fala mais nada não, deixa eu quieta. E eu fui orar. E quando eu estava lá na minha janela da minha cozinha, que dá de frente assim pro céu, assim, igual aqui a igreja. E o Espírito Santo começou a falar para mim, filha, você está fazendo isso? Aí eu, ai meu Deus, me perdoa. Comecei a pedir perdão a Deus. E eu falei, Senhor, me perdoa por ser tão nojenta. Me perdoa. E aí Deus foi começando a me limpar. E Ele falou assim, mas eu te perdoo, porque eu te purifico, porque você me busca. Eu não quero, querido, ficar preso no tempo. Eu não quero. Porque Jesus, querido, Ele vai buscar uma pessoa que se renova de dia em dia. A palavra diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É dia após dia. Eu não posso ficar preso ao dogma passado, porque Jesus tem novidade de vida. Aquele que busca a Deus nunca fica sem uma palavra de vitória. Aquele que busca o Espírito Santo nunca fica enganado diante das coisas. Não existe filosofia que vai me enganar dentro da minha faculdade, porque quem é o meu professor por excelência é o Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos nos aprofundar. Verso 15. Deixa eu terminar. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Por que eu preciso mergulhar nas profundezas? Porque quando eu faço isso, eu saio de uma esfera natural e entro na sobrenatural. Queridos, como eu falei aqui antes, imagina alguém, muita gente com muita raiva, querendo te apedrejar e você tendo que pregar olhando aquilo. E o seu rosto resplandecer como de anjo.
E as pessoas que queriam te apedrejar são as mesmas que vão reconhecer que o seu rosto estava como de anjo. Querido, quando eu entro na profundidade com Deus, eu saio da atmosfera natural. As pessoas não vão olhar na rua e ver a minha cara feia. Elas vão olhar para mim e vão ver o brilho do Espírito Santo de Deus. Porque já não é mais uma atmosfera humana. As pessoas não vão ver mais a minha personalidade caminhando, mas vão ver o brilho do Espírito Santo caminhando. Vai ver Ele. Porque aquelas mesmas pessoas que estavam apedrejando tiveram que reconhecer. Ele tem o rosto como de anjo. Ah, querido, não importa se alguém está querendo te apedrejar. Se você continuar escondidinho lá no fundo das águas, as mesmas pessoas que tentaram te apedrejar irão reconhecer, mas ela tem um rosto como de anjo. Mesmo diante de toda a luta, ela não perdeu o rosto angelical. A doença chegou, mas ela continua sorrindo. O problema bateu na porta, mas ele não esmoreceu. O rosto dele brilha. Brilha. Ah, querido, quantos de nós, quando o problema chega, a gente chega e entra dentro da igreja? Tudo bem, irmão? Mais ou menos, tá indo. Quando na verdade, quando a gente vive numa profundidade, eu tenho certeza de quem cuida de mim, e eu tenho certeza que o que eu estou vivendo é passageiro, e eu tenho certeza que vai passar, porque Ele está me ensinando, está me fazendo crescer, está me aprimorando para a obra que Ele tem na minha vida. Agora, quando eu não vivo assim, eu simplesmente vivo numa parte rasa do Evangelho, onde tudo me magoa, tudo me paralisa, tudo acaba com o meu ministério. Eu quero dizer para você algo nessa manhã: não existe nada mais importante do que o seu ministério, o seu chamado. Se você for uma pessoa que está negligenciando o seu chamado, você não vai ser feliz. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho minha faculdade, eu tenho o meu trabalho, eu tenho meu filho, eu tenho isso. Uma vez Deus me deu uma mensagem, que o nome da mensagem era assim: substituição ou concordância, em qual dessas leis você vive? Mais ou menos isso. E eu falei para Deus: Senhor, não quero viver a lei da substituição na minha vida. O que é a lei da substituição? É eu receber uma coisa nova e deixar que eu faço para trás. Então, geralmente, quem tem um chamado, que vive uma vida com Deus já muito ativa, acontece alguma coisa legal na vida da pessoa, a pessoa substitui. Né? Eu tenho que fazer um negócio ali, aí hoje eu não vou poder ir no ensaio. Não, porque eu tenho que fazer um negócio, eu não vou na rede, eu não vou no público, eu tenho que resolver. E eu falei isso para Deus, né? E eu vou contar algo para você aqui. No início do ano, eu falei para Deus que eu queria fazer uma faculdade. E falei: Senhor, eu acho que eu vou fazer direito, porque eu quero ser doutora, né? Ou então vou fazer psicologia, né? Porque é chique, né, gente? Ser um psicólogo, ser um advogado, não é chique? E eu falei: eu vou sim. Então prestei o Enem, né? Aí fui lá, fiz a inscrição. E quando foi para mim fazer a inscrição lá do curso, eu pedi a Deus uma palavra. E Deus me deu Isaías 62, que fala assim: passai, passai pelas portas, aterrai o caminho ao Senhor, preparai as veredas e dizei a Sião: o Senhor e teu Salvador vem. E eu, isso tem a ver com direito ou com psicologia? E fiquei assim, né? E aí, enfim, botei o direito lá na inscrição e nada aconteceu. Quando foi no meado do ano, de novo veio uma mensagem no meu celular dizendo que a inscrição do SISU estava exposta